um momento incomumente calmo na Fundação SCP. Ninguém está no corredor, além de um cientista e uma jovem. Não há testes acontecendo, apenas observação. O cientista calmamente faz perguntas a ela enquanto a acompanha pelo corredor, esperando obter mais informações sobre suas habilidades únicas. Então, por que ela parece tão absolutamente aterrorizada? Enquanto o cientista tenta chamar sua atenção, a jovem se torna mais preocupada, olhando nervosamente ao redor do corredor. Ela tem medo do cientista? Por que ela continua murmurando frases estranhas que não fazem sentido? Como conseguiu passar por uma porta tão pesada? Essa porta tem quase um pé de espessura. Como conseguiu destruí-la? O cientista está olhando suas anotações e tentando entender as declarações da jovem quando percebe algo terrível. Ela está olhando para uma das portas que contém outro SCP, altamente perigoso, com as restrições de última geração. Mas está seguro atrás da porta, certo? O cientista jura que pode ouvir o som de arranhões atrás da porta de aço. Foram necessárias 17 horas para que o perigoso SCP escapasse de sua cela de contenção e pudesse ter destruído toda a instalação de contenção da SCP, se não fosse pela equipe de resposta fortemente armada esperando do lado de fora para contê-lo e devolvê-lo à sua cela. A grande perda de vida só foi evitada porque a Fundação SCP teve um aviso prévio. Tudo graças à maior arma secreta que a Fundação já viu, SCP-187. Mas a defesa mais poderosa da Fundação contra SCPs perigosos é provavelmente a mais improvável. Uma jovem completamente normal, em seus 20 anos, cuja única característica distintiva é o quão magra e assombrada ela parece. Apesar de não representar perigo para ninguém na Fundação, ela é uma das SCPs mais cuidadosamente guardadas na instalação, para protegê-la de si mesma. SCP-187 é um dos precognitivos mais poderosos já encontrados, mas suas habilidades são um perigo para sua própria mente. Esta menina de aparência comum tem uma habilidade telepática única onde ela pode ver o futuro de qualquer coisa que esteja olhando, vendo-a simultaneamente em duas realidades de existência. Ela vê como é agora, bem como será no futuro. Diga, por exemplo, que ela está olhando para um filhote de tigre. Ao fofo. Ao mesmo tempo, ela também vê a imensa e temível fera da selva que se tornará. Ela não verá mudanças menores em seu estado, então ela não poderá dizer como será seu próximo corte de cabelo. Mas se algo drástico estiver prestes a acontecer com alguém ou algo, ela será capaz de prever com perfeita precisão. Há apenas um problema: ela não pode desligar. Esta habilidade involuntária dispara sempre que ela vê alguém ou algo que está prestes a sofrer uma grande mudança em seu status. Isto significa que a qualquer momento, ela pode ser bombardeada com imagens horríveis, e isso inclui até a comida. Desde que suas habilidades surgiram, SCP-187 não conseguiu comer normalmente porque seja o que for que ela coma ou beba, ela vê em seu estado futuro. Quando ela olha para um copo de água, ela o vê como líquido, mas um pouco mais amarelo do que o normal. Quanto a alimentos sólidos, ela os vê como são depois de serem digeridos. Não exatamente apetitoso, então por um tempo parecia que ela provavelmente iria se morrer de fome sob a custódia da Fundação. Felizmente, os cientistas da administração conseguiram encontrar algumas soluções para contornar sua habilidade. Alimentá-la e hidratá-la intravenosamente era uma opção, mas estudos mais aprofundados sobre suas habilidades deixaram claro que seu poder era processado através dos olhos. Isso significa que quando ela está vendada, ela consegue comer sem a precognição entrar em ação. Ser designado para o detalhe para SCP-187 é muito diferente da maioria dos detalhes do SCP. Se você é designado para a SCP-682, está constantemente preocupado que a horrível fera carnívora com ódio por todas as coisas humanas vai se soltar e lhe despedaçar. Não tanto com SCP-187. Este dever é mais como uma equipe médica, onde o paciente é altamente valioso para a instituição e não pode ser permitido que se liberte ou se machuque de qualquer maneira. A Fundação tomou as precauções máximas para garantir que SCP-187 está segura, incluindo um conjunto de restrições médicas nas quais ela está amarrada, exceto quando está fora de sua cela ou participando de testes.
Mesmo quando lhe é concedida mais liberdade, suas mãos estão sempre em luvas macias, para evitar que ela tente danificar os próprios olhos como uma maneira de neutralizar seus poderes. Sua equipe a vende antes de cada refeição e a alimenta, com alguns sedativos leves adicionados à sua comida para mantê-la calma. Através de cuidados consistentes, ela está começando a se recuperar de sua autoinduzida inanição. O pessoal escolhido para esta tarefa é cuidadosamente selecionado antes de ser enviado para interagir com ela. Eles precisam ser os membros mais responsáveis e detalhistas da equipe, que não vão perder nada quando se trata de sua rotina de cuidados. Só porque 187 é inofensiva não significa que ela não possa se mover rápido, e um passo em falso pode custar à Fundação seu ativo mais valioso. E ao contrário da maioria dos SCPs, 187 raramente é manipulada pelo pessoal de classe D. Eles não têm acesso a espécimes de alta segurança, e eles não têm treinamento devido ao seu curto mandato. Mas há outra razão pela qual a Fundação mantém 187 longe dos homens mais baixos no totem. O pessoal de classe D é frequentemente usado para testar SCPs perigosos, e tem sorte se conseguem chegar ao final de seu serviço intactos. Quando ela foi exposta a alguns pessoal de classe D no início de sua estadia, ela os viu como horrivelmente inchados, com buracos na cabeça ou faltando metade do corpo. Esse pessoal infeliz logo encontrou destinos horríveis, sugado para o vácuo do espaço, baleado enquanto tentava escapar, e mordido ao meio por uma criatura anômala em fuga. Além disso, enquanto a maioria do pessoal de classe D é anestesizado após o serviço, alguns são eliminados por quebrar o protocolo ou tentar escapar. SCP-187 veria qualquer um desses infelizes andando por aí como os cadáveres que acabariam se tornando. A Fundação quer aprender a extensão total de seus poderes, e isso significa testes, muitos testes. Quando ela entrou pela primeira vez aos cuidados da Fundação, eles estavam focados em descobrir como seu poder funcionava. Eles deram a ela testes de QI, e ela acertou todas as respostas no teste escrito. Seu QI foi medido como estando fora da curva, pelo menos 300, o que a tornaria a pessoa mais inteligente viva, mas seu comportamento normal não parecia corresponder a este nível de superinteligência. Confundindo-os ainda mais, quando ela fez um teste de QI informatizado, ela marcou um pouco abaixo da média, com uma pontuação de 97. Os cientistas designados para seu caso estudaram os resultados e criaram outros testes até entenderem como sua habilidade precognitiva funciona. Ela pode ver o futuro de qualquer coisa que seja fisicamente afetada. Então, quando uma resposta é marcada em um pedaço de papel, isso é uma mudança notável, mas quando uma entrada é digitada em um computador, o computador permanece o mesmo. Então, sua habilidade não foi capaz de ajudá-la nos testes informatizados. Mas suas habilidades ainda poderiam ajudar a Fundação, especialmente quando se trata de melhorar a segurança para outras anomalias. Ela havia inadvertidamente prevenido a fuga de uma criatura SCP especialmente mortal, prevendo que ela iria romper a porta, mas como seus poderes se manifestariam em casos mais complicados? Alguns pesquisadores da Fundação postularam que ela poderia ser capaz de ver o futuro de anomalias mortais indestrutíveis como SCP-682 e encontrar uma maneira de eliminá-lo, mas especialistas temporais alertaram que isso poderia criar um paradoxo. Afinal, ela estaria olhando para um protocolo de eliminação que não existia até ela olhar para ele. Mas seus poderes e como eles poderiam ajudar de outras maneiras além da neutralização justificavam uma exploração mais aprofundada, então o pessoal foi designado, e os experimentos com SCP-187 começaram. SCP-162 é uma massa horrível de anzóis, fios e outros instrumentos pontiagudos. Exala um puxão psicológico, e qualquer pessoa infeliz que o toque acaba sendo puxada pelos objetos farpados e absorvida em sua massa. SCP-187 foi mantida a uma distância segura e examinou-a, e não se perturbou. Ela só viu isso como uma pilha de escória derretida, indicando que seria neutralizado em algum momento. SCP-529, um gato normal e amigável, exceto pelo fato de que sua metade traseira parece estar completamente ausente. O gato age como se estivesse inteiro, e quando o SCP-187 foi exposto a ele, ela não pareceu notar nada de errado com o gato.
Ela brincou com ele brevemente e parecia estar mais calma do que em qualquer outro momento em que foi examinada. A Fundação está considerando usar SCP-529 como uma ferramenta motivadora depois que ela pediu para revisitá-lo. Outros testes tiveram resultados muito mais perturbadores, já que SCP-187 descobriu coisas sobre assuntos que os pesquisadores desconheciam anteriormente. SCP-003, um estranho circuito orgânico feito de cabelo e unhas preso a uma tabuleta de pedra, parece ser uma máquina antiga. Mas quando o SCP-187 foi apresentado a ele, ela o cumprimentou como uma pessoa e teve uma conversa com ele enquanto a equipe olhava confusa. Quando ela foi entrevistada depois, ela descreveu a entidade como uma senhora muito simpática. No que SCP-003 estava evoluindo? A Fundação está estudando de perto graças ao aviso prévio de SCP-187. Quando exposta ao SCP-015, uma rede massiva de tubos que parece estar crescendo lentamente se defende de qualquer tentativa de trabalhar nele com ferramentas. SCP-187 observou poucas diferenças de seu estado atual, até que ela abriu uma porta. Lá dentro, ela relatou uma rede massiva de tubos se estendendo por quilômetros, sem fim à vista. SCP-015 foi reduzido a um local gerenciável e seu perigo foi contido, mas SCP-187 indicou que pode estar se preparando para sua expansão mais grande e perigosa ainda. SCP-415, um homem aparentemente normal com a habilidade de regenerar seus órgãos internos, tem sido objeto das investigações da Fundação desde sua chegada, particularmente devido às estranhas alterações físicas que ele passou para facilitar o acesso aos seus órgãos. Ele é um dos SCPs mais pacíficos da Fundação, mas assim que SCP-187 foi exposto a ele, ela ficou perturbada. Ela implorou para ser removida da sala e, após interrogatório, revelou que via SCP-415 como um cadáver. O que vai acontecer com um homem aparentemente mortal? SCP-187 também foi exposta a alguns dos SCPs mais perigosos da Fundação, incluindo SCP-173, uma estátua aparentemente viva que se move de maneiras imprevisíveis sempre que não é observada e tem sido responsável pela morte de muitos funcionários da classe D que entram em seu recinto para limpeza. Mas parece estar estável em contenção. Então, por que quando exposta a ele, SCP-187 começou a gritar imediatamente? Teve que ser removida do recinto e caiu em um estado catatônico por 2 dias? Ela não se lembrou de nada da visão que teve da estátua, e levou dias para se recuperar totalmente. A Fundação está de olho na estátua, ainda mais do que antes. SCP-106, também conhecido como Velho, um assassino depravado que se parece com um cadáver idoso em decomposição. É conhecido por suas frequentes fugas e ataques sádicos a qualquer um que esteja perto dele. Quando exposto a SCP-187, a observação durou menos de 1 minuto antes que o velho tentasse escapar. SCP-187 parecia estar em perigo direto do velho, mas ele nunca tocou ou prejudicou de alguma maneira. Quando ela foi entrevistada depois, ela explicou que o velho queria uma audiência, alguém para assistir. O incidente foi registrado como um susto, e uma indicação de que algumas das outras entidades podem ter seus próprios planos para SCP-187. O poder de SCP-187 funciona sem falhas, e isso tenta muitas pessoas a tentar usá-la para obter respostas para perguntas importantes. Mas eles devem ter cuidado com o que desejam, como o médico descobriu durante um exame. SCP-187 olhou para a mão da mulher e observou que era estranho ela não estar usando sua aliança. Mas a doutora estava, e havia estado pelos últimos 19 anos. Mas no dia seguinte, o marido dela pediu o divórcio, e as profecias de SCP-187 provaram, mais uma vez, corretas. Então, quais são os planos futuros para SCP-187? A Fundação está sendo cuidadosa com suas habilidades, tanto para preservar sua sanidade quanto para prevenir qualquer paradoxo temporal potencial. Uma rotina foi estabelecida para mantê-la segura, alimentada e protegida de alguns dos piores efeitos de sua habilidade. Mas os experimentos usando suas visões não vão parar tão cedo. Muitas de suas visões previram novas evoluções perigosas em anomalias de classe Keter, dando à equipe tempo para se preparar e aumentar as medidas de segurança.
Ninguém sabe de onde SCP-187 veio ou qual é a fonte de suas habilidades únicas, mas enquanto a Fundação SCP mantém algumas das entidades mais perigosas do mundo seguramente trancadas, seu ativo mais valioso pode ser um dos mais inofensivos. Porque enquanto SCP-187 tiver suas visões, a próxima fuga ou evento apocalíptico pode ser impedido em seus rastros antes que aconteça. Considere dar um like, lembre-se de se inscrever no canal e vamos juntos para o próximo vídeo.